Na década de 90, o lugar onde eu morava foi considerado um dos lugares mais violentos do mundo. Cresci vendo uma lista enorme de nomes de pessoas pregadas em porta de bares, em postes, e aquelas pessoas iriam morrer, que era a lista da morte. Aos 16 anos, eu gerenciava o tráfico de drogas na região onde eu cresci. E muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas. Quem é que vem depois, quando você morrer, porque só falta você, da gangue, para fazer o teu enterro? Meu nome é Marcos Lopes, tenho 33 anos e nasci no Parque Santo Antônio. O bairro na época era muito violento e o Marcos foi criado no meio dessas violências tudo. A minha infância foi crescendo e vendo pessoas mortas. E quando a gente ouvia tiro, a gente não corria dos tiros, a gente corria em favor do tiro para ver quem tinha morrido. Então, quer dizer, na rua era violento, dentro de casa era violência também. A gente passava muito necessidade, porque o pai dele trabalhava, gastava dinheiro com bebida. Ele chegava em casa todos os dias bêbado. Aí começava a violência, né? De me bater, de bater no meu irmão. Geralmente a gente fingia que estava dormindo para ficar tudo tranquilo. Quando chegamos perto de casa, meu pai se desviou do caminho e foi direto para o bar tomar uma caninha para abrir o apetite. Até parecia que alguma força superior o chamava para aquele lugar satânico. Sabíamos que quando ele voltasse, certamente já teria esquecido tudo o que acontecera naquela manhã e mandaria o chicote em nossas costas, caso notasse algo errado. Por isso, o esperávamos dormindo. A brincadeira legal que eu tinha era de cuidar de carro na rua, que aí ali a gente brincava, de correr atrás do outro, de zoeira com os meninos e tal. Ou a gente ia para Santo Amaro, que é no lugar da ponte para lá, onde a gente ia pedir dinheiro para comer coxinha e tomar tubaína e jogar fliperama. Então a gente cabulava a aula para fazer isso. Quando estava perto do horário de dar o sinal da escola, a gente tinha que voltar para casa. E eu fiz um caminho diferente naquele dia, né? A tia Dag estava sentada no portão, e aí tipo, eu passei e falei, tia, tem alguma coisa para dar aí, para eu comer e tal? Ela, como é seu nome? Eu falei, Neném. Ela, não, seu nome. Eu falei, Neném, todo mundo me chama de Neném. Não, seu nome, que seu pai te deu. Eu falei, Marcos e tal. E ali a gente travou uma amizade. Ela perguntou para mim, ela sentada no chão assim, falou, qual que é o teu sonho? Ser jogador de futebol. Ela, é mesmo? Do quê? De goleiro. Ela jogou um pirulito para mim. Eu peguei e falei, você é bom goleiro. E ali a gente começou a conversar. E ela começou a explicar o que era aquela casa, que na época nem se chamava Casa do Zezinho ainda. Ele veio pra cá, ele foi um dos primeiros Zezinhos, um menino inteligente, levado, normal, como qualquer criança, né? Às vezes eu ia trabalhar, negócio de olhar carro e tal, no fim, acabou se enrolando um pouco, né? Foi assaltar a cantina da escola, depois conheceu, foi expulso. E aos 14 anos, conheci entorpecente, comecei a usar maconha, comecei a usar droga. E numa conversa, uma brincadeira com os amigos e tal, os caras, vamos assaltar a cantina da escola. E aí eu lá, querendo fazer parte de algum grupo, falei, demorou, vamos. Peguei e me envolvi, assaltei a cantina da escola, fui descoberto, fui expulso da escola. E aí nunca mais eu tive coragem, de pisar de novo na casa do Zezinho, de olhar nos olhos da tia Dag e falar, fui expulso da escola, sabe? Então, a partir daquele momento, eu meio que ganhei as ruas e o mundo. Eu tinha uma amiga, essa minha amiga ela tinha 16 anos, e ela conhecia um cara, bem mais velho que ela,
começou a namorar com esse cara. E esse cara era um sujeito interessante, porque dificilmente você encontra alguém nas periferias andando de terno, gravata e uma maletinha, um código. Então, tipo, o cara causou impacto logo a primeira vez que o vimos, né? E eu acabei ficando amigo desse cara, porque ele era namorado da minha melhor amiga. E algum tempo depois que a gente já tinha estabelecido um vínculo, um laço de amizade, esse cara pediu que eu ficasse na casa dele, cuidando das coisas dele. Ele era estelionatário. E a partir daí ele começou a me ensinar o que era estelionato, como fazer uma série de coisas para conseguir dinheiro de uma forma não muito perigosa, quanto seria se você montasse uma quadrilha e invadisse um banco. Passado algum tempo, esse cara chegou para mim e falou que teria que ir embora de São Paulo, e se eu não gostaria de ir com ele para o Rio de Janeiro. Tinha 14 anos. Eu pedi para minha mãe para deixar ir para o Rio de Janeiro. Óbvio que a minha mãe disse não. Naquela noite, quando minha mãe dormiu, eu fiz as minhas malas e fui embora. Quando eu subi, ele já estava no Rio. E um cara de maior levou ele para trabalhar lá para ele. Só que ele não falou que ia trabalhar com droga. Ele falou que ia passear. Fiquei 6 meses no Rio, que foi onde eu aprendi tudo que você imagina sobre tráfico de drogas. Hierarquia do crime, a indolação, a distribuição, tudo que você possa imaginar. Depois voltei para casa e tinha alguns colegas meus que já estavam fazendo alguns assaltos, alguns furtos. E simplesmente eu comecei a me inteirar com esses amigos. E os caras, e aí, como que é lá o Rio de Janeiro? Eu contava para ele as coisas que de fato aconteciam, que de fato eu tinha feito. E aí eu estava conversando uma noite com um colega, e esse colega começou a contar que lá onde ele morava, tipo, era muito fácil ganhar dinheiro com drogas. E eu comecei a contar para ele as experiências que eu tive no Rio sobre drogas. Ele falou, a gente podia fazer um experimento, trazer algumas coisas, você tramparia a droga e venderia. Então você tinha que, sei lá, dar tiro nenhum para poder defender o teu pão de cada dia, a tua biqueira. As pessoas começaram a morrer, morreu muita gente. Talvez eu tenha mais amigos no cemitério São Luís do que na rua. Para mim é um lugar que remete muita tristeza. Estava conversando com a minha melhor amiga sobre aquelas mortes que estavam acontecendo. E ela pediu que, caso um dia ela morresse, que eu nunca enterrasse no cemitério São Luís. E a menina acabou morrendo à noite. E aí ele veio me procurar. Tia Dag, me empresta dinheiro para fazer o enterro. Ele empresta. Agora eu falei, quem é que vem depois, quando você morrer, para fazer o teu enterro? Para mim, é como se naquele momento a minha vida de fato desse um start. Como se eu tivesse o pressentimento que o caminho da minha vida tivesse se bifurcado. E ali eu deveria de fato fazer uma escolha. E essa escolha, ela diria se eu continuaria ou não vivo. Volta pro teu sonho, cara. Você adorava escrever, adorava ler, não sei o quê. E eu acho que deu um impacto, né? Então ele começou a voltar. E a partir daí me interessei pela literatura, voltei a estudar, terminei o ensino médio, depois fui para a universidade, me formei em letras. Na época que o Marcos era aluno, a gente não tinha muita ideia do que ele estava passando, ou do que ele passou, ou o que iria acontecer com ele. Eu acho que uma das coisas principais de ser professor é você saber o que o seu aluno está fazendo depois que você passou pela vida dele. Você ter notícia, você ser companheiro de uma pessoa que tem uma trajetória maravilhosa como a dele, eu acho isso o maior presente que um professor pode receber. Quando eu me formei na universidade, eu queria dar aula. Então eu voltei na escola onde eu tinha sido expulso e bati lá no vidrinho, né? Aí saiu a secretária, perguntou, o que você quer? Eu falei, não, eu quero conversar com a diretora. Ela falou, vaga? Eu falei, não vim procurar vaga não, eu vim ser professor. Aí ele olhou para mim assim, você, né? Me deixou entrar. Eu apresentei um projeto na escola de erradicação de tráfico de drogas. A coordenadora pedagógica reganhou as portas para mim e eu dei aula lá durante 3 anos. Existe o Marcos antes da literatura e o Marcos depois da literatura, né? Porque a partir do momento que eu passei a ler,
o meu mundo eu comecei a ver de outro ângulo. Então parecia que tudo tinha mudado, né? Eu aprendi a ler me infiltrando dentro dos livros. Quer dizer, eu não via como se fossem as letras, a grafia. Eu via as personagens. A literatura nos ajuda a ver o mundo de forma diferente, a literatura nos ajuda a conhecer o outro, a tirar o nosso foco do nosso próprio umbigo e conhecer como é que é o mundo. Eu acho que a literatura, sem a literatura não dá para viver. Eu tive bons mestres, né? Quando eu li o Capão Pecado, por exemplo, que foi o que descortinou a literatura na minha vida, eu comecei a buscar outros escritores, outros autores, né? Mas eu tive bons professores que me indicaram bons livros. Incentivar as leituras, incentivar os trabalhos com ele e com todo mundo, porque eu acho que todo aluno tem o seu potencial para ser desenvolvido. O meu estilo de escrever é bem contemporâneo, assim. Então é uma linguagem muito fácil, muito acessível. Enquanto as personagens têm o seu linguajar e o seu vocabulário muito próprio, só que a narrativa ela é escrita dentro da norma padrão da língua portuguesa. Eu releio muitos trechos do livro sempre, mas a primeira vez que eu reli eu falei, poxa, eu não tinha dimensão de tudo isso quando ele era meu aluno. Eu não tinha dimensão de todo esse talento, por exemplo. E eu acho que isso é fundamental. Esse tipo de literatura, ela faz a gente crescer ainda mais, porque a gente entende a realidade. A não ficção faz a gente entender melhor o mundo que a gente vive, as pessoas que a gente convive e as pessoas que passam na nossa vida. Foi tudo que a gente passamos está escrito no livro. Isso aí é a nossa vida que está aí. A nossa história. Cada personagem do meu livro, do Zona de Guerra, tem um pouco de mim e tem muito dos meus amigos, né? A ideia não era falar sobre o Marcos, a ideia era contar para o mundo o quão violento era o mundo em que nós vivíamos. No dia do enterro, o cemitério São Luís estava repleto de amigos, colegas de serviço, ex-namorado e parentes. As pessoas estavam muito tristes, pois não sabiam o motivo da morte daquele camarada, tão querido por todos. Os bares das ruas nem chegaram a abrir, estavam de luto. Então a literatura dele é fundamental. Eu acho que mais livros como Zona de Guerra precisam aparecer sempre para fazer a gente ficar mais alerta em relação ao mundo que a gente vive, né? O livro Zona de Guerra, ele é um livro que conta a realidade de um adolescente em São Paulo, nas ruas de São Paulo, Capão Redondo e tal. As favelas não são iguais, cada uma tem sua peculiaridade, enfim. Só que muita coisa que aconteceu no livro dele aconteceu comigo também, entendeu? Eu não via autores pela rua, então não só o livro do Marcos Lopes, mas como o Marcos Lopes em pessoa, com a história do cara, serviu para mim de inspiração, de base, para falar, pô, é isso que eu quero ser. O Gessé eu conheci num evento da revista Trip, chamado Trip Transformadores. E quando o Gessé me olhou, ele falou, pô, eu te conheço. Aí eu falei, de onde? Aí ele começou a falar e até falou, pô, eu queria ler seu livro. Aí eu peguei e falei, dentro da bolsa que você está segurando, eu tenho um livro. E aí eu assinei para ele e tal. E quando ele voltou para o Rio, que é a cidade natal dele, ele foi comentando com um amigo que queria escrever um livro. Porque ele falou, poxa, olha só, o cara escreveu a realidade dele num livro. Eu também vou contar a minha. O amigo dele virou para ele e falou, poxa, então escreva. E a partir desse momento o Gessé pegou um celular e começou a escrever o livro dele pelo celular. E as pessoas falavam assim pra mim, pô, você é maluco, vai escrever um livro no celular, dentro do trem, tu vai gastar o dedo. Eu falei, pô, vou gastar o dedo. Assim como eu li o Capão Pecado e falei, eu vou escrever a minha história, o Gessé leu Zona de Guerra e falou, eu vou contar a minha história também. Quando eu comecei a escrever esse livro, o Fiel, a ideia era contar histórias que eu vi, vivi ou ouvi, sabe qual é? E eu escolhi o nome do livro Fiel porque fiel é o nome dado para o adolescente que ajuda o traficante na favela. Ai, meu fiel, guarda essa parada para mim. A literatura marginal nos traz autores que vivem e que vivenciam momentos muito difíceis na vida e por diferentes razões, seja por envolvimento com droga, seja por envolvimento com crime, seja por envolvimento com alguma coisa, e ela vem nos alertar do que existe no mundo e o que a gente pode fazer para ajudar. Eu tenho 35 anos, eu sou sobrevivente, cara. O Marcos Lopes é um sobrevivente.
Nós somos sobreviventes, então vamos contar nossa história, vamos contar como a gente conseguiu para sobreviver 30 e poucos anos, tá ligado? E através da nossa arte, a nossa cultura e a nossa literatura. Para mim, ter escrito Zona de Guerra e ter realizado, porque não foi só um sonho meu, né? Foi um sonho inclusive da minha amiga, da Ana Paula, que faleceu, que ela dizia, poxa, você escreve tão bem, por que você está nessa vida? Né? Então acho que realizar o meu sonho, realizar o sonho da minha mãe, realizar o sonho dos meninos que ainda estão ali na periferia à mercê. Porque as pessoas acreditam que quem vem da periferia não pode ser escritor, não pode ser professor, não pode ter uma vida planejada, tem que ser algo de sorte. Ou algo que você tem talento, que nada pode ser desenvolvido, ou você nasce com isso ou não. E o Zona de Guerra vem para romper esse mito, né? Que pela educação, pela literatura, você pode ser o que você realmente quer ser. Eu e Marcos, nós nos conhecemos em 6 de maio de 2008, numa entrevista de emprego. Nós fomos participar de um processo seletivo no Itaim, né? E aí a gente estava conversando e tal durante esse processo. E aí foi quando as pessoas estavam se apresentando e aí foi quando teve, né, a afinidade, né, de nós dois, porque ele perguntou onde a gente morava, qual lugar, a região da cidade e tal. E aí o que as pessoas, o que você mais gosta. Então a gente acabou que tanto o que ele disse como eu disse também foi muito parecido, né? Porque o Marcos, ele morava no Parque Santo Antônio e eu sempre morei no Jardim Ângela, né? E aí ele gostava de futebol, era goleiro e eu também. Então a gente começou a trocar ideia ali. O Alex passou no processo seletivo e eu não passei. E aí quando eu questionei para a moça que estava fazendo o processo seletivo, por que eu não passei? Ela falou, porque você não tem experiência em favela. Pô, como não tem, velho? Vim da favela, né? Porra. E aí eu falei, tá, então como é que eu faço para ter experiência? Ele falou, o que você sugere? Não sei. Eu trabalho de graça, 3 meses, aí quando eu pegar a experiência eles me contratam ou não. Ela falou, tá bom. Só que eu não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. E aí o Alex era quem bancava isso. E lá nós tínhamos um trabalho que nós atendíamos famílias que vinham do trabalho infantil. Então, eu atendia, eu era educador social que fazia visita na casa dessas famílias, trabalhava com o pai, com a mãe, com a família, e o Marcos começou a fazer isso. No meu 2º, 3º dia que eu fui visitar uma família, né, eu fui abordado por um traficante dentro da favela. Em cima de um cavalo ele veio, falou, ei, botou a pistola na minha cara, falou, tá fazendo o que aqui? E aí esse cara falou, vai embora e não volta mais. E eu me incomodei muito, pô, o cara botar uma pistola na minha cara, né? E eu fui embora, mas depois de uma semana eu tava lá de novo fazendo visita às famílias. Chegou um dia que ele começou a me cumprimentar, fui me aproximando dele e fiquei amigo, entre aspas. E aí um dia a gente conversando e tal, eu perguntei pra ele, qual que é o teu sonho? Ele falou, sonho? Como é que sonho? Eu tô 3 dias virado. Como é que sonho? Eu falei, não, se você pudesse fazer alguma coisa que não fosse estar aqui, o que seria ele? Ah, mano, sei lá, ia cuidar de cavalo, trabalhar no Aras. Quando eu voltei na outra visita, eu troquei ideia com ele e falei assim, se rolasse um trabalho no Aras pra você, eu largaria isso aqui agora. E aí trouxe esse cara pro Capão Redondo, tirei ele do tráfico. Quando esse cara terminou o ensino fundamental, começou a vir uma pá de gente, muita gente. Os moleques tudo me procurando, eu quero sair do tráfico também, quero ficar igual o negão, quero não sei o quê, pá, pá. E eu, mano, fui acolhendo esses caras. Em 2012, a gente já tinha resgatado mais de 27 pessoas do tráfico de drogas, da criminalidade. E aí, a instituição que a gente trabalhava encerrou as atividades. Como que nós vamos dizer para esses meninos que é possível sonhar, que você pode voar, que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e aí agora a instituição fecha as portas e eu vou embora. O Marcos poderia voltar da aula e eu poderia fazer uma outra coisa, que eu tinha acabado de iniciar na faculdade de Direito, então eu podia fazer uma outra coisa. E aí a gente sentou e falou, meu, como que nós vamos fazer com essas pessoas? Né, que a gente cativou, como nós vamos fazer? E aí nós juntamos, né, nossa indenização da empresa e tal, e inventamos, falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos criar um projeto e vamos dar continuidade a esse trabalho com esses meninos. E aí a gente fez todos os registros e tal necessário e fundamos o Instituto Projeto Sonhar, cujo objetivo hoje é resgatar essas pessoas que vivem no mundo das drogas e do crime e resgatar crianças
vítimas de violência. Dentro do projeto, a gente senta com esses meninos, com esses jovens, né? E mesmo nas famílias, e a gente vai trabalhar com eles a questão do projeto de vida deles. Nós vamos trabalhar com eles o sonho. O meu sonho mesmo, eu não penso em fazer uma faculdade não, mas eu penso em fazer um curso técnico no ramo da elétrica e depois pagar um estúdio para mim gravando minhas músicas. Também sempre falar da periferia, não importa onde eu esteja. É ser jogador de futebol, mas eu sei que é meio difícil por causa da minha idade, mas vamos ver, né? Se eu não conseguir isso, tem outros, né? Fazer minha faculdade e construir minha família, que é o meu maior sonho de todos. Estudar cada vez mais, né? E, assim, eu tenho o sonho de se formar em engenharia mecânica. Se esse cara sonhar em ser engenheiro, se ele vai ser engenheiro, vai atingir o foco dele lá, o objetivo dele, ótimo. Mas se ele não conseguir, pelo menos ele trilhou um caminho que ele conseguiu chegar. Então, ele voltou para a escola, ele se relacionou bem com a família dele, ele teve que buscar conhecimento de uma certa forma, né? Então, a gente trabalha com essas questões, né? A gente consegue transformar essas famílias, né? Porque o intuito do projeto é ele ser agentes transformadores mesmo. Eu usei muita droga, o pai se matou, a mãe foi para outro lugar, a família se desfez. Daí eu fiquei na rua, me mantinha de lixo, vivia no lixão 3 meses, no lixão. Eu tinha 12 anos de idade. Eu não queria mais ficar em casa e foi onde que eu fui pra rua. Comecei a morar com os amigos. Eu conheci os crimes, as drogas. Querendo ou não, como eu tinha 12 anos, não tinha ninguém por mim naquela época que eu tinha saído de casa. A única opção que eu tive foi o crime. Foi onde comecei a roubar, traficar. Rolou uma treta comigo no tráfico. Eu peguei, fui dormir dentro de um carro velho, 4 meses, dormindo dentro de um carro. E eu sofria naquele carro, falando, Deus, envia uns anjos pra me tirar disso aqui. E foi quando eu conheci o Marco, tá ligado? Aí foi onde que eu vi a luz, né? Falei, não, aqui esse lugar vai... Esse onde que vai abrir as portas pra mim, né? Pra me voltar pra dentro, pra minha casa de novo, pra minha família novamente. Voltar a ser a pessoa que eu era antes do crime, né? O Marcos, pra mim, e o Alex significam, vamos dizer, um pai, um irmão, um tudo, uma família completa. E assim, sempre me espelhei nele, tá ligado? Porque a vida que ele passou foi até mesmo mais sofrida que a nossa, né? Então, me espelho muito nele, porque se ele passou por tudo isso e hoje ele tá aqui, ele tá podendo ajudar os outros, é uma esperança a mais pra mim saber que eu também posso fazer isso. Estou estudando, estou buscando um trampo, entendeu? Não sei o que vai ser daqui pra frente, mas Deus sabe que eu declaro a paz pra todo mundo e a felicidade, entendeu? Não desejo mal a ninguém. Tô aí na estrada, eu sei que é dor, mas agora o alívio chegou. Eu acho ele uma referência para esses meninos que estão saindo dos mundos das drogas. É uma referência para esses meninos que estão iniciando a leitura, ou que estão conhecendo as letras, conhecendo, né, essa questão cultural e educacional, né? E hoje, né, a gente conversa muito, eu sou muito próximo da família dele, e hoje eu vejo que ele é a referência da família. Eu me sinto orgulhosa, me sinto bem, graças a Deus hoje eu me sinto bem. De saber que o meu filho hoje ele é um guerreiro. Ele é um vencedor. E a partir do momento que eu voltei a estudar, e a partir do momento que eu fui fazer coisas legais, isso reverberou dentro da minha família também. Porque a minha mãe, com 50 e poucos anos de idade, uma vez eu estava descendo as escadas da minha casa e ela falou, por que tanto você fica preso dentro desse quarto? Filho, o que você está escrevendo? Você tanto escreve, está tarde, vai dormir, já é 1h da manhã. Aí ele, estou fazendo um livro. Falei, o quê? Eu estou fazendo um livro. Fiquei muito feliz. Então escreve esse livro que eu vou voltar para a escola para aprender a ler, para poder ler seu livro. No dia 27 de abril de 2009, eu lancei meu livro. Na semana seguinte, a minha mãe entrou na escola. Então, a educação ela foi um instrumento. Eu acho que é a única arma que eu deveria ter pegado na minha vida. O lápis, caneta, a borracha, o caderno, os livros. E aí hoje minha mãe lê perfeitamente. Minha mãe estuda. Minha mãe tem sonhos. Então quer dizer, não é só a minha vida que mudou, mas a vida da minha mãe, a vida do meu pai, a vida da minha irmã, a vida do meu irmão.
a vida de toda a minha família. Dentro do ônibus, seus ouvidos estavam voltados para a conversa de dois senhores que estavam sentados numa poltrona para idosos próximo à porta dianteira do coletivo. Paulo acompanhou cada palavra que saía dos lábios daquele ancião que parecia entender tudo sobre a vida. Eles falavam de diversas peças que a vida nos prega. Quando o senhor do canto da janela levantou-se para descer, ele disse para seu amigo: lembre-se, compadre, que os fracos não têm espaço e só os covardes desistem dos seus sonhos. Brasil, tem que melhorar, Brasil, as coisas vão mudar então, jovem, preste atenção, escolha a educação. Aí câmera, ó, pode encerrar.